Oi, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma ilustração com base nessa foto. Então, como toda ilustração, a primeira coisa que a gente vai fazer é apertar P no nosso teclado ou selecionar nossa ferramenta de pen e ir fazendo vários cliques ali, contornando o nosso elemento. A ilustração nada mais é do que um conjunto de vetores. Então, aí eu vou fazer o vetor da mão e aí depois eu vou fazendo os vetores dos detalhes para trazer essa profundidade. Então, é só você fazer o clique, não precisa arrastar, você só clica e move o mouse e aí vai fazendo os outros cliques normalmente. Se você fizer algum clique que você achou que ficou meio fora, é só usar Ctrl Z para desfazer o clique. E o legal é a gente ir fazendo cliques bem próximos em partes que tem um pouco mais de detalhe. Quando for uma coisa assim mais reta, pode fazer mais afastado. No final, lembra de juntar os cliques, tá? Para a gente conseguir preencher. E aí você vai tirar ali o traçado naquele menos e colocar o preenchimento no mais ali nesse menu lateral direito para você conseguir preencher e conseguir ver, né, o preenchimento do vetor. Aí você vai clicar 2 vezes para entrar nessa visualização de vetor, selecionar tudo que você quer que fique arredondado e com o Shift você pode tirar a seleção do que você não quer. E ali você viu que eu apliquei 300, que é para dar o arredondado, mas se você não quiser, você pode botar 0 para tirar o arredondado, senão, quando for 0 ele fica muito reto. E aí eu uso conta-gotas e vou ajustando ali a cor, que eu acho que vai ficar legal. Aí eu bloqueio a imagem porque ela não fica clicável. E aí eu arrasto o meu vetor para trás. Então, tudo que está nesse menu esquerdo é a nossa hierarquia de todos os elementos que estão no centro. Então, até então, a gente tem a imagem e o vetor. E aí, agora eu vou fazendo os outros vetores. Agora eu vou fazer o vetor que vai mostrar essa divisão dos dedos. Então, eu vou fazendo e dando zoom e saindo para ter noção de como vai ficar. E eu faço ele meio próximo, assim, porque ele é só um contorno mesmo. E aí eu seleciono só isso que tá no meio e para ficar arredondado, porque os cantos sempre tem que ficar retos para dar essa sensação de fluidez. E aí agora eu vou fazer esse dedo que está atrás ali. Nessa foto ficou meio estranho, né? Porque meu dedo tá apertadinho. Mas eu vou fazendo todos os elementos. E quando a gente for fazendo o jogo de cores, iluminação e sombra, vai ficar bem legal. E aí agora eu sigo para fazer os outros elementos, então eu vou fazendo a unha. Na unha eu posso arredondar tudo, então todas as unhas, ó, eu só faço o contorno. Aqui eu acelerei. Aí eu seleciono todos os pontos para arredondar, então não tem muito essa preocupação. Lembra de juntar no final, arredondo, tiro a borda e coloco preenchimento. Essa é a lógica dos vetores e da ilustração. E aí você vê que cada vetor novo que eu crio, ali naquela hierarquia que eu comentei do lado esquerdo, vai criando um vetor novo. E aí, ó, nesse caso, o anel eu quero que fique reto, então eu seleciono só o que está no centro para arredondar. Mesma coisa com esse, ó. Eu seleciono o que está no centro, aplico 300, tiro a borda e coloco preenchimento. E aí vou fazendo todos os detalhes do anel. Como esse anel ele tem um pouco mais de detalhes, vocês viram que eu dei um zoom aí para ficar mais legal. E aí eu seleciono tudo também e coloco o preenchimento. E aí eu estou usando agora uma técnica que é fazer todos os vetores e depois fazer as cores, né? Depois ir pintando. Mas você pode fazer igual eu fiz o primeiro, né? Que é você fazer o vetor e já colorir. Aí agora eu seleciono tudo que é o anel e agrupo apertando Ctrl G, que aí fica mais fácil de saber o que que é cada coisa. Aí eu vou, ó, trabalhando essa questão das cores com base nesse cinza mesmo. Então, ó, dá pra ver que o que é mais claro é como se fosse o que tá mais pra frente, o que é mais escuro o que tá mais pra trás. E aí eu vou fazendo alguns detalhes para dar mais essa profundidade e ficar ainda mais rica essa ilustração. Então, ó, aquele eu deixo mais claro, outro eu já deixo mais escuro, para dar essa sensação de que tem essa profundidade aí no anel, né. Aí então, ó, eu seleciono esses 2, pego a base do fundo e escureço ali. Para selecionar várias coisas que estão dentro, é só apertar Shift, tá. E aí eu vou e pego um tom ali da aliança, que eu acho que vai ficar legal. Algumas coisas eu uso conta-gotas, outra eu vou só de referência mesmo. Então, ó, esse dedo que tá atrás, eu coloco ele atrás de toda a mão. Então, você vê que eu seleciono eles e arrasto para baixo ali naquela hierarquia. As unhas eu seleciono todas para pegar a mesma cor.
E essa divisão do dedo eu também pego um tom mais escuro. Então, ó, já dá pra ver que ficou bem legal, já deu pra ter uma noção mais forte ali dessa questão que eu comentei inicialmente, das cores mais claras, escuras e o que traz profundidade. E a gente vai usar essa mesma lógica para fazer o braço ali do meu marido. Eu não quero fazer a blusa, então eu meio que sigo ali o que eu imagino que vai ser o braço, e de resto eu vou fazendo bem rente. E aí, nesse momento, a gente tem que entender qual alimento vai ficar na frente do quê. Então, eu vou fazer apenas a parte que vai ficar na frente da minha mão. Então, você vai ver que eu não vou fazer a mão inteira inicialmente. Ó, você vê que eu sigo bem reto ali, porque esse elemento eu quero que fique na frente, da mão, na hierarquia. E os outros dedos dele eu posso jogar para trás. E aí eu tiro a seleção, diz que eu quero que fique reto, e aplico 300 no resto que já estava selecionado. E aí agora eu vou fazer essa outra parte da mão, que eu preferi fazer separado para a gente conseguir deixar, né, se precisar, uma parte na frente da mão da mulher e outra parte atrás. E aí, como a mão ela tem vários detalhes, né? Eu gosto de fazer os cliques mais próximos. E se eu errar, eu aperto Ctrl Z para ir deixando mais parecido e isso enriquece a ilustração. Então, em algumas partes assim, vale a pena ter um pouco mais de cautela. E aí eu vou fazendo todos os cliques. E como vai ficar atrás, não tem problema ficar certinho. Então eu deixo retão mesmo, fecho, né, o vetor, então junto os pontos. Aí eu selecionei tudo e tiro a seleção do que eu quero que vai ficar reto. Então com o Shift, ó, eu tiro dos cantinhos e aplico 300 no resto que estava selecionado. Aí eu coloco o preenchimento ali, então com base ali numa cor que eu acho que faça sentido. Vou fazendo alguns ajustes, então, para ficar meio que da mesma altura, eu subo um pouco o vetor do braço e vou começar a fazer os detalhes da mão do homem. E aí, ó, eu seleciono esse meio, menos aquele canto, e aplico 300 para ficar arredondado. Tiro a borda, coloco o preenchimento. E mesmo depois do vetor pronto, você pode ajustar. É só você clicar duas vezes que você entra naquela visualização de vetor. E aí, para fazer essa parte dos dedos que tá mais clara, eu copio ali o elemento que a gente já tinha contornado, Ctrl C, saio e aperto Ctrl V, e aí ele cria um novo vetor exatamente em cima do vetor que a gente copiou. Então, eu faço isso para economizar tempo ali contornando de novo, mas você também pode fazer. E aí, eu vou fazendo os cliques bem certinhos, né? E para a gente conseguir fazer essa parte da iluminação dos dedos da mão do homem. Lembra de juntar os pontos no final. E aí eu seleciono tudo que eu quero arredondar, então, ó, os cantinhos eu deixo reto e aplico 300. Aí, ó, com base na cor, eu vou clareando, viu? Que já deu essa sensação de iluminação. E aquele cantinho ao contrário, eu quero uma sensação de profundidade. Então, com base na cor de pele que eu selecionei, eu escureço. E foi o que eu falei, depois a gente consegue ainda ir ajustando todos os elementos. E aí eu vou fazendo os outros elementos ali de sombra, né, para dar o contorno da mão. E por fim a gente faz as unhas e aí vai ficar uma ilustração perfeita. Então, a ideia maior, assim, o mais difícil da ilustração é você decidir quais elementos, né, quais vetores você quer fazer para trazer essa profundidade e deixar a ilustração mais rica, mesmo que seja no estilo mais minimalista, né? Aqui no canal eu mostro várias outras ilustrações de rosto, enfim, mas a lógica é sempre essa. Eu faço os vetores, arredondo o que eu quero que fique arredondado, ou tiro, né, o arredondamento, então os cantinhos ali eu gosto de deixar zerado, e vou trabalhando essa questão de cores, né, para trazer profundidade, ou iluminação. E aí eu gosto também de trabalhando com as transparências, então, por exemplo, eu pego ali uma cor mais escura de base e aplico uma transparência para ficar mais sutil, né? E aí vou ajustando todos os outros elementos. Aí eu jogo a imagem lá para frente, para a gente continuar ilustrando. E vou fazendo as unhas, seguindo o desenho. Então, como a unha da mulher
eu não vou fazer, nenhuma parte reta, eu só contorno tudo, seguindo bem certinho o desenho para dar para entender o formato que a mão tá. Então eu faço essa ondinha, assim, meio para fora mesmo. E aí depois eu vou colorir tudo. Eu gosto de fazer cada um em um vetor, mas se você quiser, você pode fazer todos no mesmo vetor. Mas eu gosto de fazer separado. Aí eu seleciono tudo, aplico o arredondamento e saio. Aí agora eu escondo ali no olhinho a imagem pra gente ver como que tá ficando. Vou fazendo os ajustes aí nos vetores. Aí eu seleciono com o Shift todas as unhas, pego com base na cor de pele e clareio um pouco. E aí, esse é o resultado, fica super legal. E você consegue usar essa mesma técnica para fazer várias ilustrações no Figma, e já tem vários exemplos aqui no canal, então se inscreve para ficar por dentro. E eu espero que você tenha gostado e que você use o Figma para ilustrar muito. E até a próxima!